Procurando algum artigo? Aqui você acha. Meu nome é Leandro Reis e esse é o canal Artigos Consultados. Seja muito bem-vindo. Você é daqueles que tem dificuldade em encontrar artigos nos códigos densos do nosso país? Pois bem, aqui eu facilito o seu trabalho. Vídeos constantes feitos de um estudante para ajudar outros estudantes. E no episódio de hoje, daremos continuidade ao nosso estudo sobre a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Aqui falaremos agora sobre o inciso 6º, liberdade de consciência e de crença. Então vem comigo aproveitar esse conteúdo. Bom, então dando continuidade ao nosso estudo sobre a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e dando continuidade ao nosso artigo 5º da nossa Constituição, falaremos nesse episódio sobre o inciso 6º, que trata justamente da liberdade de consciência e também da liberdade de crença. Antes de tudo, é importante lembrarmos do artigo 1º, que trata dos princípios fundamentais da nossa Constituição. O artigo 1º é a base de sustentação da nossa Constituição. E dentro dos princípios fundamentais se encontra o princípio do pluralismo político. Então, no nosso país, existe a liberdade de expressão, existe a liberdade de manifestação, seja ideológica, filosófica, religiosa, de qualquer forma. No nosso país, é estabelecido como princípio fundamental tal liberdade. Além disso, também no nosso país, adota o Estado laico. Então, todas as formas religiosas são aceitas, não existe uma religião oficial, não existe vamos dizer que a religião católica fosse a religião oficial, não existe isso. Todas as religiões são aceitas, o nosso país não se diz adepto a uma única religião, portanto, é um Estado laico. O Brasil é um Estado laico. Mas então agora vamos à leitura do nosso inciso 6º para que facilite a nossa compreensão. Vamos lá à leitura então. Inciso 6º. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Então, quer dizer, o inciso 6º trata justamente da liberdade de crença, justamente da liberdade de consciência. E a liberdade vai muito além da liberdade religiosa. Então, existe tanto a liberdade de crença religiosa, mas também existe uma liberdade para não ter a religião. Então, não ter religião também é uma liberdade. Então, quer dizer, há liberdade para agnósticos, há liberdade para ateu, entre outras. Liberdade, portanto, para tudo que se acredita. Então, além mesmo das liberdades religiosas, liberdade de não religião, existe uma liberdade para que haja suas crenças filosóficas, uma liberdade para que cada um possua suas crenças teológicas. Então, no nosso país é assegurado todo tipo de liberdade, religiosa ou não, liberdade de crença, liberdade de consciência, todos possuem essa liberdade no nosso país. Além disso, o inciso 6º também trata da proteção aos locais de culto. Então, é inviolável, não se pode atentar contra o local que se pratica os cultos. As liturgias também são invioláveis. Perceba, inviolabilidade das liturgias. Então, quer dizer, tenho a liberdade para ter religião, liberdade para seguir a religião que escolhi. Eu posso professar minha fé, posso me dedicar a um culto religioso e não pode ser admitido nenhum tipo de violação. Em caso de violação, quem violou deverá ser punido. Então, a inviolabilidade das liturgias e a proteção aos locais de culto está estabelecido no inciso 6º do artigo 5º da nossa Constituição da República Federativa do Brasil. E aí me diz, está gostando desse vídeo? Está gostando desse conteúdo? Então deixa seu like aqui embaixo, isso me ajuda demais, me mantém motivado, me mantém estimulado para produzir conteúdos para vocês. Aproveita que está gostando, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque assim você será notificado sempre que eu colocar vídeo novo. Sempre que eu colocar matéria nova aqui no canal, você será avisado e poderá correr para adquirir conhecimento. Então, dado o recado, muito obrigado e vamos voltar ao vídeo. Mas lembrem do que eu venho falando ao longo dos últimos vídeos. Não existe direito absoluto. Dizer que um direito é absoluto, dizer que um direito não pode
ter nenhuma exceção à regra, é uma mentira. Não existe direito absoluto. Então, quer dizer, pode ser que em determinado caso, esse inciso sexto possa ser violado. Por exemplo, é admitida a interferência só em casos que viole outro direito fundamental. Vamos dizer que haja uma religião que, sei lá, sempre é praticado um sacrifício. Então, sempre mata uma pessoa em sacrifício ao Senhor dessa religião, pois nessa crença específica, acredita-se que o Deus só abençoará caso haja um sacrifício, caso seja necessário que alguém morra para que Deus abençoe essas pessoas. Então, nesse caso, poderia haver uma interferência, poderia ser violado o inciso sexto, porque essa religião caminha em desacordo com outro direito fundamental previsto em Constituição, que é o direito à vida. Então, nesse caso de sacrifício, o direito à vida, que é um direito fundamental previsto em nossa Constituição, não está sendo respeitado. Então, nesse caso, poderia haver uma violação do inciso sexto, porque nesse caso está sendo violado o direito à vida. O direito à vida não está sendo respeitado. Há um desrespeito ao direito à vida, que é um direito inalienável, que é um direito previsto em nossa Constituição. Mas então, somente em casos extremos, o direito à liberdade de crença e consciência poderá ser violado. Então, é admitida interferência só em casos que viole outro direito fundamental. Vamos a um outro exemplo para deixar ainda mais claro essa questão. Agora vamos a um exemplo mais tranquilo, mas que também poderia ser violado. Então vamos ao exemplo. É sabido que existem leis que garantem o repouso noturno. Então, se esse local que propaga determinada religião estiver provocando barulho exacerbado que afete os direitos de terceiro, poderá ser violado o inciso sexto. Essa liberdade de crença, de consciência, tem que respeitar outros direitos também. Não pode ser de forma a desrespeitar o outro, a atrapalhar o direito do outro. Dessa maneira, o inciso sexto poderá ser violado. Mais um exemplo ainda. Não se pode ter, por exemplo, locais de cultos perto de hospitais, porque o barulho iria prejudicar os pacientes. Então, novamente, viola um direito de terceiros, viola o direito de outra pessoa. No caso, o paciente precisa de ter silêncio para sua recuperação, para sua plena recuperação, é necessário que haja esse silêncio. Então, não é admitido que haja locais de culto perto de hospitais. E assim, chegamos ao fim do vídeo sobre a liberdade de crença, liberdade de consciência, o inciso 6º do artigo 5º da nossa Constituição Federal. E com isso chegamos ao fim de mais um vídeo. Muito obrigado a você que assistiu até aqui o vídeo sobre o inciso 6º, liberdade de consciência e de crença. No próximo vídeo trataremos do inciso 7º. Te aguardo lá então.